Ô Romo, falou-se muito, né, porque teve aquele, eu esqueci o nome daquele judeu lá que tanto divulgou em Harvard, o 13 Atlas, aí foi que ia acontecer, que ia chegar, que não sei o que, meio que esqueceram esse assunto agora. O que é, na sua opinião, isso aí? Ele tá na órbita de Júpiter ainda, que eu saiba, tá? Ele é um OVNI, porque todas as evidências da estrutura metálica dele, a radiação que ele gera e tudo, ele é um OVNI, tá? Agora, outra coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte, a física insiste em dizer que a velocidade da luz é limite. Isso é furado. Totalmente furado porque a gente se baseia num conceito errado. Por exemplo, experimento científico. Tu pega o fóton, o raio laser, e coloca num tanque de 10 metros de comprimento de água do mar, a velocidade da luz cai para 205.000 km por segundo. Então a velocidade da luz dentro dos anéis de Van Allen da Terra é 300.000 por segundo. Houveram transmissões da Voyager 2 e 1 com Houston, que o tempo de propagação da transmissão era menor do que correspondente à distância, demonstrando que no espaço interestelar, como a densidade é menor, a luz é mais rápida. Então a velocidade da luz, ela depende do ambiente, do meio onde ela se propaga, ela não é uma constante. Isso é um erro matemático que as pessoas insistem em repassar, é o mito. Então o que acontece? Nós temos tecnologias para navegar de um sistema a outro. A própria nuvem de Oort é uma barreira de frequência, é uma barreira de densidade molecular que limita a luz. Então quando a gente sai do sistema solar ou da nuvem de Oort, a luz se projeta muito mais rápida. Todo mundo vai dizer, isso é impossível, provem. Não tem, mas o acelerador de partículas faz com que a partícula desapareça, ela muda de fase. A partícula, o fóton, quando é acelerado a ultraluz, ele muda de fase. Não é que ele desaparece, não é que ele se destrói, ele muda para outra dimensão, outra fase. As naves têm vários tipos de propulsão. Então algumas naves, seguindo o modelo da Enterprise Star Trek, ela cria um campo de contenção por ímãs magnéticos que nem o CERN, e ali abre um buraco de minhoca. E conforme a potência do buraco de minhoca é o fator de dobra de velocidade que eles usam, que vai se projetando. Então, a navegação interestelar, interplanetária e intergaláctica ocorre através de tecnologias de buracos de minhoca e de sextadin, que é quando você usa a propulsão pelo hiperespaço. O que é o hiperespaço? Não é viajar acima da luz como as pessoas colocam no Wikipedia. Não, tá errado. Já devem ter ouvido falar sobre as membranas Brana. Então, assim, na teoria M de membrana das supercordas, eu tenho uma dimensão e eu tenho uma membrana, tipo uma cortina que divide da outra realidade. Isso para nós é hiperespaço. Então, entre a terceira e a quarta eu tenho um hiperespaço. Entre a quarta e a quinta, outro. Entre a 5, a 6, a 7 tem um hiperespaço. Esse hiperespaço me permite que uma nave salte dessa constante e vá até o hiperespaço, de lá mapeie uma galáxia e se projeta a galáxia em tempo zero. Então eu posso chegar daqui em Andrômeda exatamente com a velocidade do pensamento, sem precisar viajar da Via Láctea até Andrômeda linearmente. Então essas são as tecnologias da supraconfederação e de algumas outras sociedades, na qual entra a rede neural. Por isso que na supraconfederação, de onde eu venho, a gente não tem naves. A nave é um romantismo, é tudo tela mental. Você se projeta com o poder da mente. Olha que interessante, os soviéticos lançaram os russos lançaram um documentário, outubro do ano passado, 2025, mapeando, eles chiparam uma pessoa que estava para morrer no experimento. Quando essa pessoa morreu, 1 hora depois, o sinal de hackeamento dela mostrava que a alma dela estava na galáxia de Sombreiro, exatamente 26,5 milhões de anos-luz daqui. Aí a pergunta é, que porra de tecnologia que os russos têm para identificar esse sinal a essa distância? Essa informação tem sido divulgada pelo Instagram e pelo Telegram constantemente de uns 5, 6 meses para cá, e eu sempre replico ela. Ou seja, a consciência da pessoa está sendo hackeada, identificada em outras galáxias, que seria supostamente a sua origem, enquanto está encarnado aqui. Aí a pergunta é, como é que os russos conseguem fazer esse mapeamento? Isso eles não explicam, tá? Então, quando uma pessoa morre, sua consciência se vai, o que a gente chama de rede neural ou alma, ela viaja a velocidades ultraluz que permitem chegar a uma galáxia que está a 26 milhões de anos-luz de distância em 1 hora. Isso viola todas as leis da física que a gente aprende na faculdade. E está documentado. Esse ano teve um experimento científico de que eles aceleraram uma hiperpartícula de fóton a mais rápido do que a luz. Quando o fóton tem a parte de luz e tem a parte escura, é mais rápido que a própria luz, provando que é possível viajar mais rápido que a própria luz. Isso é recente. Foi divulgado, acho que por uma instituição científica, não sei se foi Harvard ou uma outra, não lembro agora qual foi. Eu recebi isso no Telegram, acho que foi o Terry que me mandou, e eu compartilhei com o pessoal. Romo, eu queria
queria saber de você o seguinte: quem são os verdadeiros donos do planeta Terra? No sentido de controladores ou manipuladores ou opressores. Quem que nos controla? Quem que faz com que a vida do ser humano seja tão limitada e mantenha assim aprisionado? Nós temos uma cadeia de comando. Nós temos os dirigentes globais que coordenam os bilionários. Aí nós temos a ordem trilateral, os Bilderbergs. Aí cai maçonaria, Rosa Cruz, que são as escolas herméticas que estão ligadas por poder. Acima dos dirigentes globais eu tenho os chamados aí, vamos colocar o nome para não falar muito, os Alpha Dracones, que são os reptilianos que cuidam, através da família real britânica e de outras instituições, controlam os dirigentes globais, que não aparecem, esses são ocultos. E acima dos Alpha Dracones estão os Chopatos. Então a cadeia de comando são os Chopatos, Alpha Dracones, dirigentes globais, e aí entra Elon Musk, Bill Gates e todos os milionários que controlam a economia e toda a estrutura nossa que a gente vê claramente, tá? Então, um Bill Gates, vocês já viram que ele apareceu com o olho roxo? Todos Todos. com o olho roxo. Tá, por quê? Porque eles fazem parte de um ritual hermético de submissão aos DGs. A quem? Aos DGs, dirigentes globais. DGs é a abreviatura. Tá. Esses caras, eles não têm ego, não aparecem. Eles mandam. E se você não obedece, eles te destroem. Tá? Então é uma cadeia de comando bem pesada. O problema é que as pessoas que vão adquirindo poder e cargo dentro da ordem satânica e de algumas escolas herméticas, elas chegam a um ponto que elas não têm como voltar atrás. Por isso que recentemente o Gabriel Mistral, uma coisa assim, foi eliminado, desvivido, porque ele abriu a boca demais. Então, quando você entra nessas ordens, você não pode falar a boca, não pode abrir. Então, por isso há coisas que eu não posso falar, entende? Então, há coisas que não vale a pena. Não vale a pena arriscar a vida por certas coisas. O importante é que a gente não tem liberdade. E está cada vez mais notório. Tu vê que a censura está cada vez mais sobre a gente. Mas então a humanidade hoje é controlada por consciências, entidades e grupos sombrios. Trevosos. Trevosos, os bilionários que controlam a economia do mundo. Aí tu pega a The Rock, Vanguard, que são os conglomerados. E daí você ramifica naquele mapa famoso de todas as ramificações das indústrias, das empresas ligadas a essas corporações. Mas e Mika? Porque o nosso live é sobre Mika. Mika não vai interferir nisso? A gente vai continuar vivendo essa opressão? A intervenção dele é o despertar de consciência pelo Cristo. Não tem outro. É individual. É individual, mas não é guerreiro. Ele não vai entrar aqui guerreando e sentando a bota nesses caras. Mas o Arcanjo Miguel não tem um arquétipo da guerra? Não, isso é invenção da Igreja Católica. Uhum. Ele é a lei. É que entra Exu. Exu é da lei, é um negociador entre o certo e o errado da lei. Uhum. Então Miguel, ou Mika, ele vai negociar, ele está negociando. Mas é assim, você quer entrar na energia dele, tu tem que levar a tua frequência. Não adianta manter a frequência baixa. Então aí que vem a questão. O reino de Mika, o reino de Jesus, é o reino do Cristo, o reino do amor. Ama o próximo com a ti mesmo, tá? Então é essa a grande questão que as pessoas entendem. Todo mundo fala, o Asta Sharon tem que vir com a frota dele aqui e acabar com os reptilianos. Não é assim. A hierarquia micaélica, a federação, a superfederação, não é uma estrutura de guerra. Eles têm tecnologia para isso? Tem, quando necessário. Eles têm intervenção. Mas o trabalho aqui na Terra é o despertar de consciência. O despertar de consciência se dá através do amor. Entende? Então aí temos o exemplo do Chico Xavier. Pô, os caras sentaram a bota nele, falaram mal dele, fizeram um monte de acusações e ele ficava na dele. E continuou o trabalho dele. Outro que teve um trabalho magnífico, Sai Baba, baita trabalho, Yogananda, tantas pessoas maravilhosas. Sempre tinha alguém para prejudicar, sempre tinha alguém para tentar desacreditar esse trabalho. Essa é a questão da polaridade, entende? Então, a reintegração com Mika, ela acontece para quem busca esse caminho, que é a harmonia interna, basicamente isso. Não criticar para não ser criticado. O que a gente vê mais hoje no mundo dos esquizotéricos é o quê? Guerra de egos. Quem tem mais poder, quem tem mais evidência, quem sabe mais. Esse é o problema. Guerra de egos. Eu digo, a maior parte das pessoas que vêm aqui são meus alunos, 90%. A fonte da informação são meus livros. Teve um cara lá do Rio de Janeiro que ele leu meus livros e começou a fazer live para lá, tal, no YouTube. E eu pensei, mas isso aí é do Rodrigo? Não, isso é o material dele. Aí atrás dele estava meu livro. Ou seja, eu não me importo, mas isso mostra o mau caráter das pessoas. Quando eu pego informação de outro professor, eu falo, isso aqui, porque eu falei, o Hélio Couto tem um trabalho maravilhoso. Eu tenho um puta respeito pelo Hélio Couto. Outra pessoa que tem um trabalho fantástico, o Jean Val, que já esteve aqui. O Jean Val tem uma memória de elefante. A diferença de mim, ele leu, acho que todas as escrituras sagradas que tem, todos os Antigos Testamentos, ele leu inteiro.
inteiro. Então o cara ele tem propriedade para discutir esse assunto, que eu não tenho, eu nunca me interessei por isso. Então a gente tem que reconhecer o trabalho das outras pessoas, porque isso engrandece o nosso trabalho também. Eu não de vampirizar, de compartilhar. Tem lugar para todo mundo. Então esse é um grande problema no mundo místico esotérico, onde as pessoas, elas querem ser mais do que os outros. Verdade. E isso não funciona quando você busca o caminho micaélico, o caminho do Cristo cósmico. Percebe? Por isso que é complicado.